Meus amados, eu quero aproveitar que você está em pé, abra sua Bíblia, vamos ler dois textos. O primeiro é um texto que o pastor já leu, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e eu vou ler especificamente o verso 37, e depois nós vamos voltar para o Antigo Testamento, no livro de Provérbios, capítulo 16, amém? Enquanto você procura, eu quero manifestar minha gratidão a Deus, pois ela é muito grande, por mais essa oportunidade que Ele nos dá de começar o ano bem, na Sua presença. Além de estar na Sua presença, estamos rodeados das pessoas que nos amam, nossa família, nossos irmãos. Para mim é um privilégio muito grande, mesmo. Eu estou muito feliz, porque eu me considero um homem vencedor, porque Deus tem nos feito assim, amém? Meus queridos, vamos ver esses textos. O primeiro texto que Paulo escreve é aos Romanos capítulo 8, versículo 37, que diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Vamos repetir? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Continue em pé. Abra Provérbios capítulo 16. É um texto também muito conhecido. Provérbios capítulo 16, versículo 1, 2 e 3. Foi o primeiro texto que Deus deu lá em casa, na nossa meditação em família. Foi o primeiro texto que Deus nos deu esse ano, foi esse texto de Provérbios. E quando foi me dado a incumbência de vos transmitir a palavra do Senhor, eu senti no meu coração de compartilhar com vocês algo referente a esse texto, conforme Deus já havia ministrado no nosso coração lá em casa. Diz assim o texto bíblico, Provérbios 16, 1, 2, 3. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Amém? Vou repetir apenas o 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Amém? Meus queridos, muito obrigado em nome de Jesus, pode tomar o seu assento. Nós estamos num período comemorativo, né? É muito gostoso, passagem de ano. Eu mesmo sou apaixonado por esses dias. Tudo que acontece para mim é muito lindo. É lindo os preparativos para a festa, é lindo a confraternização em família, com a igreja. É lindo ver as pessoas voltando a sonhar. Eu entendo muito bem que Deus, Ele é eterno. O fato de Deus ser eterno, entenda uma coisa: Deus não está preso a tempo. Para Deus não existe ontem e não existe amanhã. O tempo de Deus não trabalha nas nossas 24 horas. Deus não tem um relógio como nós temos. A Bíblia fala que um ano para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. O tempo de Deus é diferente do nosso. Mas quando se refere a nós, Deus ele trabalha nos nossos planos e no nosso tempo. Quando eu digo no nosso tempo, não na nossa hora, mas na nossa cronologia. Deus ele usa as nossas 24 horas, embora lá no céu não tenha relógio. Mas Deus ele entende os nossos dias
entende os nossos meses e os nossos anos também. E eu acredito piamente que Deus ele trabalha na sua soberania, entendendo o nosso tempo, embora ele seja eterno. E quando eu vejo que Deus ele trabalha assim, por isso eu creio que ele colocou o sol e a lua para poder colocar limite para nós nos nossos dias, colocou as estações para que nós viéssemos ter anos. Eu entendo que ele trabalha nos nossos planos e enxerga os nossos dias e os nossos anos também. Quando eu olho para isso, eu vejo que Deus ele não ignora quando nós pensamos no dia de amanhã. Eu entendo que Deus, ele colocou no nosso coração o considerar do tempo como parte do propósito para que nós viéssemos viver. Se nós não tivéssemos noção de tempo, nós nunca faríamos planos. Quando nós temos noção de tempo, nós planejamos, nós fazemos os nossos objetivos, e é muito comum agora, nessa época, nós fazemos isso. Conforme eu já disse aqui, no culto anterior, nós fazemos os balanços da nossa vida. Nós chegamos a raciocinar para ver se nós alcançamos aquilo que nós tínhamos planejado ou não. Isso é muito comum acontecer. E eu creio que Deus aprova isso. E é muito interessante, meus queridos, essa questão dos planos. Eu não sei, mas eu acredito que muitos de nós aqui já fizemos nossos planos para 2016. Ou se não fez, está pensando em fazer. E eu entendo que isso é muito importante. Eu entendo que quando você olha para os planos, podemos assim dizer também para os sonhos, para os objetivos, eu entendo que nisso tem uma importância muito grande. Porque quando nós ignoramos a importância dos planos, algumas coisas nós perdemos na vida. Preste atenção. Por que fazer planos é importante? Por que ter sonhos é importante? A primeira coisa que eu entendo que é importante eu ter planos e sonhos. Olha para mim. Quando eu tenho planos e tenho sonhos, eu começo a enxergar mais objetivos e prazeres na vida que eu vivo. Eu vou repetir. Quando eu tenho planos e sonhos, eu começo a enxergar mais prazer na vida que eu vivo. Uma pessoa que vive sem sonhos e sem planos, ela vive sem realizações, sem conquistas. Até diz um dos poetas que quando a pessoa perde os sonhos, perdeu o sentido de viver. Eu entendo que você ter planos é algo que faz com que você venha enxergar a vida de maneira diferente. Quando você é uma folha seca, que é levada para o vento, qualquer lugar que você chega, é um lugar e não há prazer ali. Porque simplesmente você vai culpar o destino, você vai culpar as fatalidades da vida, você não vai ter sentido e nem desfrutar daquilo que você está vivendo. Por quê? Porque para você foi simplesmente obra do acaso. Agora, quando eu tenho sonhos, quando eu tenho planos, a minha vida passa a ter mais sentido. Eu passo a achar mais prazeres na vida. Eu passo a encontrar mais sentido de realização. Segunda coisa que eu acho interessante, quando eu tenho planos, eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho objetivos. Eu não vou remar. Você já viu alguém em um lago, principalmente acontece isso, quando uma pessoa rema para um lado e a outra pessoa rema para o outro lado, o barco fica no centro girando, não sai do lugar. Quando nós não temos planos, quando nós não traçamos objetivos para a nossa vida, nós somos assim. Não sabemos onde vamos chegar, não temos objetivos. E sabe, a terceira coisa emenda nessa. Quando eu não tenho plano, preste atenção nisso, eu não cuido dos talentos que Deus me deu. Por quê? Porque eu vou olhar para aquilo que tenho, não vou entender que aquilo que tenho é para ser executado em algo. E esse algo é o quê? São os planos. Eu estava meditando e eu vi que alguns evangélicos, principalmente evangélicos, caem em algum erro. Quando dizem que não temos que fazer planos.
Eles, por exemplo, eles olham para esse texto aqui de Tiago capítulo 4, versículo 3, preste atenção o que diz o texto, diz assim: eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos, no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, viremos e faremos isto ou aquilo. Algumas pessoas, equivocadamente, pegam esse texto, pelo fato de nós não sabemos o dia de amanhã, e realmente não sabemos, dizem, olha, o amanhã pertence a Deus. Você não tem que fazer planos a médio prazo, muito menos a longo prazo, porque o futuro não pertence a você. Você nem sabe se vai estar vivo. Mas entenda bem aqui uma coisa, isso é um erro de interpretação. O que o texto está querendo nos aqui dizer, eu quero limpar primeiro o terreno para que você venha entender, não é que não devemos fazer planos. O que o texto está aqui nos querendo dizer é que Deus ele é soberano sobre o tempo e sobre os planos. Em momento nenhum, o apóstolo está querendo aqui dizer que não temos que sonhar. Em momento nenhum ele está querendo dizer que nós não temos que fazer planos. Preste atenção, fazer planos não é ignorar a vontade de Deus. Quando você sonha, quando você faz planos, você não está ignorando aquilo que Deus tem para você. Entenda bem aqui, você fazer planos é usar o seu livre-arbítrio de maneira inteligente, coerente, para poder alcançar a vontade de Deus. Preste bem atenção nisso. Você não deve pensar, o amanhã pertence a Deus, deixa o que acontecer, o que vier acontecer. Você fazer planos é você olhar para aquele termo bíblico que diz que você só vai colher aquilo que você plantar, e você entender que você tem que agir na vida. Você tem que criar planos e projetos, porque a semeadura, a colheita, ela não vem sem ter uma semeadura antes. E o que é fazer planos? É você usar a sua inteligência, é você usar aquilo que Deus te deu e você olhar lá para frente e almejar algo. E eu entendo que isso vem de Deus. Quando nós olhamos aqui para o livro de Provérbios, logo no começo aqui, Salomão, ele fala o seguinte, olha, os planos são do coração do homem. Entenda aqui uma coisa, Deus ele quer que você faça planos. Deus ele quer que você sente e você sonhe. Deus ele quer que você pare no seu sofá, ou seja lá onde for, e você olhe para o futuro e almeje alcançar algo. A Bíblia é muito clara em dizer que os planos vêm do nosso coração. Nós temos que sonhar, nós temos que olhar para o futuro e desejar alcançar algo. E aqui Salomão ele começa a me dizer isso, olha, os planos, eles são do coração do homem. É a primeira coisa que eu vejo a Bíblia. O que a Bíblia ela faz acerca dos planos? Primeiro, ela fala que os planos o homem tem que fazer. Você tem que fazer planos. Você tem que sonhar. Você tem que entender que você, para colher amanhã, você tem que planejar uma semeadura hoje. Quando você não faz planos, e pensa bem uma coisa, você não faz plano, mas deseja um dia colher abacaxi. Aí começa a plantar maçã, começa a plantar melancia. Nunca você vai colher abacaxi. Por quê? Porque você não planejou plantar abacaxi. Você espera um dia talvez sonhar em colher, mas esquece que para poder colher você tem que plantar. Você tem que desenhar seus planos. Primeira coisa que eu entendo aqui, que a palavra do Senhor me fala, é que ao homem pertencem os planos do coração. Nós temos que sonhar. Nós temos que ter planos. A segunda coisa que eu vejo ainda nesse texto aqui, o versículo 2, olha só, preste bem atenção, todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos. Sabe qual é a segunda coisa que eu vejo nesse texto aqui? É que a nossa visão acerca dos planos e da vida, ela é muito limitada. Preste atenção nisso. Os planos que nós temos que fazer, eles não são perfeitos. Por que eles não são perfeitos quando nós fazemos? Porque a nossa visão, ela é limitada. O texto diz aqui que para o homem, todos os planos são inocentes aos seus olhos. Parecem bons para o homem. Quer ver alguns exemplos bíblicos, por exemplo?
Logo a seguir o dilúvio, o homem pós-diluviano teve uma ideia brilhante. Brilhante. Qual foi a ideia que ele teve? Olha, para que não aconteça de nós sermos destruídos em mais um dilúvio, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma torre. Vamos aqui unir todo mundo. Olha só que plano lindo. É um plano de união. Vamos aqui nós, como família, como corpo, vamos fazer aqui uma torre para poder fugir de um próximo dilúvio, vamos para poder ninguém se espalhar pela terra, para ficarmos juntinhos aqui. Quando você olha pela ótica humana, você não vai ver problema nesse plano. Você vai ver, pelo contrário, grandes qualidades. Mas havia um problema nesse plano, que contrariava uma vontade de Deus. Só que quando o homem ele olha para o plano, ele não tem uma visão completa dos seus planos. A sua visão é limitada. Eu nunca esqueci, eu já falei aqui para vocês, mas eu volto a falar. Eu mesmo já caí nesse erro também. Eu um dia sonhei, tive planos para minha vida profissional. Ignorei o fato de eu poder estar errado nos meus planos. E segui meus planos. E aquilo que parecia ser bom para mim, foi lá na frente uma pedra de tropeço para a minha vida. Entenda bem aqui uma coisa. Você tem que sonhar, só que você tem que ter a consciência de que a nossa visão, ela é limitada. Nós não enxergamos o amanhã, nós não enxergamos os depois, nós não enxergamos o desencadear das coisas. A Bíblia nos manda, faça os planos, mas ela também nos manda ter cuidado, porque a nossa visão, ela é limitada. Você pode dizer que eu pulei alguma coisa aqui no texto, mas eu não pulei. Só coloquei aqui em ordem conforme o meu raciocínio. Quando eu entendo, primeiro, que eu tenho que fazer os planos, quando eu entendo que a minha visão ela é limitada acerca das coisas, é onde eu volto para o versículo 1, que diz que os planos vêm do coração do homem, mas a resposta final vem da boca do Senhor. Quando eu entendo que eu devo planejar, mas quando eu reconheço a minha limitação diante dos meus planejamentos, o que Salomão está dizendo é o seguinte: olha, não desespere, existe um Deus que quer te ajudar nisso. A questão é você entender que a resposta para os seus planos não vem da sua própria boca, mas sim da boca do Senhor. Olha só o que ele diz no versículo 3, no versículo 1, que a resposta certa vem da boca do Senhor. Preste atenção nisso. Eu tenho que planejar, mas eu tenho que ter consciência que os meus planos, nos meus cálculos, pode ser incompleto. Aí eu tenho que parar de planejar por causa disso? Não. Eu tenho que recorrer ao Senhor para que Ele participe dos meus planos. Eu tenho que pedir: Senhor, aqui estão os meus planos, mas Senhor, olha, qual que é a tua opinião acerca dos meus planos, Senhor? O que tu acha de tudo isso que eu acho? Eu fiz aqui um desenho para a minha vida nos próximos meses, para os próximos anos. O que tu acha, Pai? Eu estou a fim de construir isso. Eu estou a fim de ir para lá. O que tu acha? A nossa visão é limitada, queridos. Nós não enxergamos nada além do nosso nariz. Às vezes nem nosso nariz mesmo conseguimos enxergar, né? Mas o Senhor, Ele está disposto a nos ajudar. Entenda bem aqui uma coisa: o Senhor Ele quer que você sonhe, mas Ele quer que você entenda que na sua limitação Ele quer dar a resposta certa. Ele quer que você entenda que nele você vai ter a orientação. Olha só, por quê? No versículo 2 ele responde: porque o Senhor pesa os motivos. Olha só, você desenha, você coloca diante do Senhor, e o Senhor Ele vai falar para você se aqueles motivos dos seus sonhos são justos ou não. Você tem que entender que quando eu coloco diante do Senhor, eu tenho que confiar que o peso que o Senhor vai fazer dos meus sonhos é um peso justo. Salomão ele diz: olha, o homem pensa que está tudo certo, mas é Deus que diz o peso que aquilo tem, se os motivos são certos ou não, se os motivos são justos ou não. O versículo 2 diz que mais o Senhor, Ele pesa os motivos. O Senhor, Ele julga os nossos sonhos. O Senhor, Ele coloca na balança os nossos planos.
E uma coisa interessante que você vai ver na continuação, no versículo 3, que ele fala o seguinte: confia ao Senhor as tuas obras. Salomão aqui, ele está nos dando a receita para fazermos planos. Primeiro ele diz, olha, faça o desenho, faça os planos, aponta, se você quiser apontar, sonhe. Depois, reconheça sua limitação, chame Deus para poder te ajudar nos sonhos, chame Ele para poder direcionar os seus projetos, chame Ele para poder orientar as suas motivações, porque muitas das vezes as nossas motivações podem ser boas, mas estamos tendo motivação certa em coisas erradas, que às vezes não são coisas ilícitas, mas são coisas que vão fugir da vontade de Deus para nossas vidas. Aí é onde Salomão ele diz, o Senhor ele vai pesar os motivos. Quando o Senhor ele pesa o motivo, Salomão ele diz que nós temos que ter uma postura diante do julgamento de Deus. Quando Deus ele fala sim, não ou espera, que é a resposta que Deus sempre lhe diz para nós, você tem que confiar. Porque aqui ele fala muito claro no versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras. Sabe o que eu entendo aqui? Quando Salomão está dizendo para mim confiar no Senhor, os nossos caminhos, as nossas obras, os nossos planos, eu entendo que ele está expressando a vontade de Deus, que Deus tem de fazer conosco uma parceria. Sabe qual que é um erro que muitas vezes nós cometemos? Nós esquecemos de convidar Deus para ser nosso sócio. Meu querido, não existe sociedade melhor, nem mais perfeita, do que você fazer uma sociedade com o Senhor. Quando Salomão ele fala, olha, confia no Senhor, ele está expressando o desejo que Deus tem de fazer parte dos seus planos, de participar daquilo que você sonha também. É aquilo que diz no Salmo 37, versículo 4, olha, deleita-te no Senhor, te alegra no Senhor, participa com o Senhor, e Ele vai fazer o quê? Ele vai conceder os desejos do seu coração. Em outras palavras, Ele está dizendo o quê? Olha, chama o Senhor para junto de você, faz uma sociedade com o Senhor, você vai ver que aquilo que você planejou, o objetivo vai ser alcançado. Aí Ele continua dizendo, olha, entrega o teu caminho. Essa palavra caminho é objetivos, é propósito. Entrega os teus sonhos, os teus propósitos, os teus planos ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer tudo. Entenda aqui uma coisa, sabe por que muitas pessoas não conseguem alcançar nada na vida? É porque não sonham, não fazem planos. E muitos até fazem planos, mas esquecem de chamar o Senhor para essa sociedade. Eu não sei qual é o plano que você pensa para esse ano. Eu já estou traçando os meus, já tenho alguns traçados e alguns ainda por traçar. Mas uma das coisas que eu coloquei logo o Senhor, eu falei, Senhor, eu quero que Tu faça parte de tudo. Porque quando o Senhor faz parte de tudo, preste atenção numa coisa, pode ser que a sua vontade não aconteça. Pode ser que as coisas não aconteçam como você pensou. Mas você pode ter certeza de uma coisa, o melhor de Deus você vai ter. E o melhor de Deus sempre supera o nosso melhor. Aquilo que você mais sonhou para a sua vida, você pode ter certeza de uma coisa, aquilo que Deus tem é muito maior e melhor. Por que é importante eu entender que Ele tem que fazer parte dos meus planos? Porque quando Ele faz parte da minha sociedade, Ele toma parte das decisões. Não é assim que acontece? Quando você é sócio numa empresa, você não toma decisão sozinho. Quando você tem uma sociedade com alguém, aquela pessoa com você é sócio sempre vai participar das decisões do rumo que você vai tomar. Quando o salmista ele fala assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor. Pega os teus planos, coloca na mesa do Senhor. Aí você tem que fazer o quê? Confiar nele. E o que é confiar? É o que muitas às vezes nós confundimos as coisas. Primeira coisa que eu coloquei que o que é confiar, primeira coisa, é você reconhecer que Deus ele é soberano. Você tem que reconhecer isso. A fé, ela vai sempre me levar nessa direção. Deus ele é soberano. Ele é o dono da última palavra. Ele é aquele que vai bater o martelo no final. Confie sempre nisso.
Deus, Ele é soberano, Ele não depende de ninguém para poder ter autorização para poder fazer nada. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas não que Ele precise dele. É porque Ele é coerente com aquilo que Ele faz. Mas Ele é soberano. Quando eu confio, a confiança ela vai me levar a esse entendimento. Reconhecer que Ele é soberano. Quando eu entendo que Deus é soberano, eu entendo o quê? Sabe uma coisa que eu estava meditando nisso aqui? As pessoas, às vezes, quando chega nessa época, falam, não, os meus planos eu não vou contar para ninguém, porque senão o diabo pode jogar a terra. Entenda bem aqui uma coisa. Se você entende que Deus é soberano, o diabo pode ouvir os seus planos, o diabo pode até saber o caminho que você vai traçar. Mas quando você entende que Deus é soberano, você entende que o diabo não tem poder para frustrar os seus planos. Sabe por quê? Porque o Senhor é maior. Por quê? Porque quem está no comando da sua vida não teme ao diabo. O diabo não tem poder para frustrar os seus planos. Entenda bem isso. O diabo não tem poder. Por quê? Porque se você fez uma sociedade com Deus, o Senhor Ele é soberano. Se é Ele que manda, você pode ter a tranquilidade, você pode contar o seu sonho para quem você quiser. Inveja não vai derrubar os seus sonhos, o diabo não vai derrubar os seus sonhos. Por quê? Porque você entende que quem manda na sua vida, quem dá a palavra final na sua vida é o Senhor. Por quê? Porque Ele é soberano. A confiança me leva a esse entendimento. O segundo entendimento que a confiança me leva é reconhecer que os planos do Senhor são melhores do que os meus. São melhores do que os meus. Não quer dizer que Ele vai jogar os meus fora. Quer dizer que quando eu confio nele, Ele vai sempre aperfeiçoar os meus planos. E vai desenhar os planos dele em cima dos meus. Olha só o que o salmista está dizendo. Confia no Senhor. Olha para a soberania de Deus. Olha para o Senhor e veja que os planos dele são melhores. Olha só, que lindo. A terceira coisa que eu vejo que é confiar. O que é confiar no Senhor os planos? É reconhecer que não é a força do nosso braço que trará o resultado final. Preste bem atenção nisso. Uma das coisas que faz muitas pessoas se frustrarem é que elas pensam que é o resultado do seu trabalho que dá o resultado final. As pessoas pensam que se não for ela, se não fosse a força dela, se não fosse a capacidade dela, nada seria alcançado. O salmista no Salmo 127 nos diz o seguinte, olha, se o Senhor não edificar a casa, o que acontece? Em vão trabalham os que edificam. Ele continua, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha só o que ele diz ainda, inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois Ele, ou seja, Deus, dá aos seus amados enquanto dormem. Preste atenção. Aqui o salmista não está dizendo que a gente tem que ficar sentado sem fazer nada. O salmista está dizendo que a confiança leva eu ter os meus olhos fixos nele e não na minha força. Sabendo que o resultado final que vai garantir é Ele e não simplesmente o trabalhar dos meus braços. Salomão ele diz, sonhe, faça os planos, desenhe o que você quer, mas pegue esse desenho, como você não tem capacidade de ver o amanhã, coloque na mesa do Senhor, fala, Senhor, julga os meus planos, pesa os motivos, analise a situação, Pai, eu não consegui enxergar o amanhã. E quando você faz isso, você chama Deus para ser seu sócio. Aí o Senhor ele me chama e chama você. Agora que eu sou seu sócio, confia em mim. Confia em mim. E a confiança vai me levar ao quê? A entender que Deus é soberano. Vai me levar a entender que os planos dele são melhores que os meus. Vai me levar a entender que é Ele que vai garantir a minha colheita final. Olha só, o que é lindo é que quando eu entendo que eu tenho que confiar no Senhor, eu vou sempre descansar. Sabe por quê? Jeremias capítulo 29, 11, é um dos versículos lindos que eu vejo nas Escrituras Sagradas, que diz o seguinte, é Deus falando, olha, pois eu bem sei os planos que tenho reservado para vós, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Preste atenção nisso. Quando eu confio no Senhor, você pode ter certeza de uma coisa. Nunca nada ruim vem do Senhor para você.
Pode ser que Deus venha nos levar a momentos de aprendizagem, mas nunca para poder nós termos uma colheita ruim. Tudo aquilo que o Senhor Ele sonha para nós, pode ter certeza que é bom. Você tem que entender que se Deus Ele te levar nessa direção, embora você talvez estava pensando em ir para a direita, mas Ele te levou para a esquerda. Entenda bem uma coisa, se Ele te levou para a esquerda, é porque na esquerda é onde você vai ser abençoado. Porque os planos dele são melhores do que os seus, melhores do que os meus, melhores do que os nossos. Agora, quando eu confio, eu chego a esse entendimento, que eu vou olhar para o Senhor e vou ver que os planos deles são melhores do que os meus. Eu vejo outra coisa aqui, no final do versículo 3 diz o seguinte: quando eu confio no Senhor, o que acontece? Os meus planos são estabelecidos. Quando eu confio no Senhor, os meus planos são estabelecidos. É aqui que eu quero chegar, na parte final da mensagem. O que é um plano estabelecido? Podemos entender que seja um plano que foi executado. Amém? Mas só que eu cheguei ao entendimento um pouquinho mais além. Foi aquele texto que o pastor leu. Que quando Paulo está dizendo que em Cristo nós não somos o quê? Simplesmente vencedores. Nós somos o quê? Mais do que vencedores. Quando eu entendo que em Cristo eu sou mais do que vencedor, eu estava em casa com os meus botões a pensar. Então, quando os meus planos são estabelecidos por Deus, eles são maiores do que aquilo que eu pensei. Veja só. O plano que Deus estabelece não é simplesmente, veja só, a conquista daquilo que era almejado. Isso aí é um vencedor. Você sonhou, você alcançou aquilo que você sonhou. Você é um vencedor. Só que quando você tem uma sociedade com Deus, os planos que Deus ele estabelece, esses sonhos que são estabelecidos pelo Senhor, eles não simplesmente são planos, mas são planos grandiosos. São planos que vai sempre superar as suas expectativas. E é aqui que eu quero que você entenda aquilo que Deus ele quer que nós venhamos sonhar. Deus ele não quer que nossos planos finalizem nas nossas realizações. Deus ele não quer que nossos sonhos sejam simplesmente cumprimento daquilo que um dia eu pensei para mim. Mas Deus quer que os meus planos se tornem planos grandiosos. Deus ele quer que os meus planos sejam planos que possam ser estabelecidos por Ele. Aí você pode pensar, irmão, mas não estou entendendo o que você está querendo dizer. Eu vou explicar. Quando os seus planos têm a finalidade de atingir a sua vontade, quando ele acontece, ele para ali. Agora, quando Deus ele é sócio seu, aí os seus planos, na verdade, agora não são mais cumprir a sua vontade, mas sim cumprir a vontade dele. Os seus planos não vão morrer em você. Os seus planos vão abençoar outras vidas. Os seus sonhos não vai ser mais sonho, não é mais o sonho do Gineton. É o sonho que através do Gineton vai alcançar outras vidas, vai alcançar outras pessoas e no final Deus vai ser glorificado. Preste atenção, qual é a diferença? Imagina só aqui, digamos que eu tenho o sonho de, como é um sonho muito claro mesmo, que eu tenho com minha esposa, é comprar um carro maior agora. Nossa família está aumentando, nós precisamos de um carro maior. Nós estamos fazendo esses planos agora, para comprar antes do bebê nascer. Agora imagina aqui comigo, se eu olho para o carro como o objetivo final, quando eu comprar o carro, eu alcancei o sonho, sim ou não? Sim. Agora, se eu fazer do meu sonho, veja só, apenas um meio para a glorificação do nome do Senhor, quando eu comprar o meu carro, acabou a bênção? Não. Por quê? Porque Deus ele vai ver nessa sociedade que eu chamei ele para poder fazer comigo, ele vai ver ali o quê? Uma oportunidade para abençoar outras vidas. Ele vai ver o quê? Na minha vida, nos meus sonhos, uma árvore para outras pessoas participarem e serem alimentadas. Está entendendo? Deus ele te chama para você sonhar. Deus ele te chama para você fazer seus planos. Mas ele quer que os seus planos se tornem planos grandiosos. Planos que venham superar as suas expectativas. Planos que não morram em você.
Planos que não tenham você como finalidade, mas um plano que seja apenas um canal para que Deus venha ser glorificado na sua vida. Oh, meu querido, uma coisa é linda quando você faz planos grandes, quando você faz sonhos que não param em você, quando você não é o objetivo final, quando você entende que existe um objetivo maior do que você mesmo. Você está dando para o Senhor o que? A carta branca para poder manifestar a glória dele na sua vida. Você consegue entender isso? Você tem que sonhar, você tem que planejar, você tem que desejar algo, mas não tenha você como final, não tenha a sua realização como sendo o ponto final. Aí eu entendo o seguinte, olha só, o que é que torna um plano grandioso? O que é que torna um plano grandioso? Um plano grandioso, ele não se torna pelo tamanho da construção em si. Não é se uma construção for grande, que ela é grandiosa no sentido daquilo que Deus enxerga. Um plano grandioso é um plano que, além dele ser firmado em Deus, ele é um plano que vai impactar aquilo que Deus mais ama. Eu te pergunto aqui uma coisa: o que Deus mais ama aqui nessa terra? Eu ouvi ali baixinho, fala mais alto. O homem. Não existe nada que Deus mais ame do que vidas. Deus, ele quer que você tenha carro novo, casa, mas entenda bem uma coisa: nada supera o amor de Deus pelos homens. Então, o que vai tornar o meu plano grandioso? É quando o meu plano, seja ele qual for, ele vai ter por objetivo final impactar o quê? Vidas. Quando eu entender que a minha vida é um canal para Deus impactar vidas, aquilo que eu planejar, seja grande aos meus olhos ou pequeno aos meus olhos, vai ser grandioso diante dos olhos do Senhor. Por quê? Porque você vai estar trabalhando conforme o coração de Deus. Entenda bem aqui uma coisa. Eu estava olhando, uma das primeiras manchetes que eu olhei nesse ano foi triste. Eu gosto sempre de ler notícias, e uma das notícias que eu li foi que uma adolescente austríaca, ela se aliou ao Estado Islâmico, e ali foi feita como escrava sexual, abusaram dela e ela morreu. Foi uma das primeiras notícias que eu li esse ano. E eu li a matéria toda, e a matéria diz que quando ela se alistou, ela abandonou sua casa, foi lá para a terra deles, e ela e era uma rapariga muito bonita, uma jovem muito vistosa, e ela tirava fotos com fuzis, fazendo propaganda para poder tentar atrair mais jovens a fazer parte daquele exército. E no final ela foi morta desse jeito, foi violentada pelos soldados e era usada como escrava sexual e morreu assim. E eu fiquei a pensar qual era o objetivo dela quando ela saiu da casa dela. O objetivo dela quando saiu da casa dela era o quê? Era fazer com que a vida dela fizesse diferença lá. No que sentido? Ela queria ser um instrumento usado pelo Estado Islâmico. Ela queria que a vida dela, ela não se importava se ela ia morrer ou não, mas ela queria que a vida dela fizesse a diferença lá. Ela queria, entre aspas, ser uma bênção para eles lá. E isso me impactou e me confrontou com uma confrontação que eu transmito a você também. Aí eu pergunto a mim e a você: nossos planos são simplesmente para conquistar aqui e para agora? Será que nós não temos a capacidade de sonhar para conquistar vidas para o Senhor? Será que não temos a noção de que, assim como pessoas estão ali se alistando para o exército do diabo, o Senhor, Ele espera que pessoas venham sonhar e ter sonhos para alcançar vidas para Ele? O Senhor, Ele não quer que você abandone o seu emprego para poder você virar um missionário. Essa não é a chamada de Deus para todos. Não é a chamada de Deus para todos, mas é a chamada de Deus para todos que você entenda que você precisa ser usado por Ele. Ele quer que os seus planos, independente de eles quais forem, tenha por visão, tenha por objetivo maior atingir vidas. Aí você vai ver que quando você passar a sonhar, a sua vida vai ter mais sentido. Você vai ver que quando você passar a sonhar sonhos que o Senhor Ele tem para nós,
Não é a tribulação, conforme já foi lido, que vai nos separar do amor de Cristo. A tribulação não vai nos jogar por baixo. Por quê? Porque o nosso alvo não está nos nossos planos aqui. Os nossos alvos estão em conquistar para o Senhor. Entenda aqui uma coisa. Deus, Ele quer fazer dos seus planos grandiosos. Como é que o meu plano se torna um plano grandioso? É quando o meu plano visa impactar vidas. Você pode construir uma casa pensando assim. Você pode comprar um carro pensando assim. Você pode abrir uma empresa pensando assim. Entenda bem aqui uma coisa. Faça seus planos. Faça. Deus, Ele quer que você faça. Mas dê oportunidade para o Senhor fazer dos seus planos grandiosos. Planos que venham impactar vidas. Segunda coisa que eu entendo aqui, e aqui eu me refiro até aos irmãos mais velhos, ao irmão Délio, à irmã Adelina. Eu achei muito lindo Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos anciãos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Sabe o que eu entendo aqui? Que nunca é tarde para Deus operar grandes sonhos nas nossas vidas. Não é tarde, irmã Adelina. A senhora pode ser ainda grandemente usada pelo Senhor. Coisa que a senhora nem imagina pode acontecer na sua vida. Porque é o Senhor que garante. Irmão Délio, o Senhor também pode ser uma grande bênção também. Porque é o Senhor que faz realizar a obra. Não é a nossa idade, não é a nossa força física que faz com que os planos grandes aconteçam. Mas é o Espírito Santo na nossa vida. Quando o Espírito Santo ele toma a vida do ser, do homem, não importa a idade, pode ser criança, pode ser ancião, grandes coisas podem acontecer nessa vida. Por quê? Porque é o Senhor que faz acontecer. Agora uma coisa aqui interessante também, seguindo para a parte final, como é que as coisas vão acontecer? Como é que os planos eles se realizam? Como é que os planos se realizam? Eu aprendi alguma coisa na palavra do Senhor que eu tenho aplicado para a minha vida. E eu vejo que isso dá certo. Aquilo que eu falei, que muitos crentes têm medo, eu já vi muitos crentes, eu tenho certeza que você já ouviu também crente falar isso. Olha, ora baixinho, porque se o diabo ouvir, não fala para ninguém, porque se os olhos gordos... Eu não vejo base bíblica para isso. Você ter medo do diabo e você ter medo de olho gordo. Quando você entende que Deus é soberano, acabou, meu filho. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Quando eu entendo isso, sabe uma coisa que você tem que entender? Que para os seus sonhos, os seus planos se realizarem, é indispensável uma palavra muito simples: compromisso. Agora, esse compromisso, eu coloquei aqui, mas numa segunda vertente. Não simplesmente em você estar compromissado com os seus sonhos. Olhe para mim. Sabe uma das coisas que vai ajudar você a realizar os seus sonhos? É você fazer um compromisso com alguém por causa dos seus sonhos. Eu vou explicar. Há 2 anos atrás, você vai pensar, irmão, é uma coisa boba. Pode ser boba, mas funcionou. 2 anos atrás, foi justamente 2 anos. Na nossa passagem, na primeira passagem de ano que eu passei com vocês, fui lá naquele salão lá embaixo. Eu e minha esposa, nós fizemos um compromisso, muito simples e bobo. Eu sempre fui fã de refrigerante. Fã mesmo, adorava Coca-Cola. E pensando em ter uma vida saudável, melhor, nós falamos, olha, vamos fazer um compromisso? Vamos parar de beber refrigerante? Um compromisso bobo. Mas já faz 2 anos. E nós estamos mantendo nosso compromisso. 2 anos que conseguimos o nosso objetivo. Agora, sabe a que eu responsabilizo isso? Não foi simplesmente a vontade de deixar, mas a união que eu fiz com ela por esse propósito. Porque muitas vezes eu pensei, e ela falou assim, não vamos comprar. E às vezes ela pensou, e eu sustentei, não, vamos manter firme nossos planos. Quando
você faz compromisso com outra pessoa, você está dando o quê? A oportunidade dela te ajudar naquilo que você sonha. E você tem que entender que Deus não te fez ilha. Eu já falei isso aqui várias vezes. E muitas das vezes, a realização dos seus planos está nas mãos do irmão. E Deus quer usar o irmão para isso. Mas muitas vezes nós queremos o quê? Nos isolar e sonhar sozinho. Quando você entende que você precisa fazer um compromisso com alguém, você está dando para essa pessoa o quê? Primeiro, a responsabilidade de ela te ajudar. Agora essa ajuda vai vir o quê? Através de uma orientação, vai vir através de um ânimo, vai vir através de um conselho, vai vir através até de uma repreensão. Mas quando você olhar, você vai ver, eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo. Quando você sonha sozinho, você tem grande chance de você fracassar. Porque chega uma hora que as nossas forças é muito pouca. E Deus ele quer usar alguém para nos levantar. Eu nunca me esqueci, eu comecei a fazer ginásio um tempo atrás, por problemas respiratórios. Eu não conseguia correr 5 minutos. Não conseguia correr 5 minutos que ficava... Comecei a fazer o ginásio. E na esteira ficava ali 5 minutos, 10 minutos parava. E tentava 15 minutos, para mim era um recorde. Quando eu cheguei aos 15 minutos correndo, eu me senti um homem realizado. Mas nunca me esqueci, teve um dia, estava eu tentando chegar nos meus 15 minutos, que para mim já era uma realização, mas tinha um africano correndo do meu lado, ali na esteira. E ele via, todo dia eu estava ali, eu chegava ali morrendo e parava. Quando chegou nos meus 15 minutos, eu já ia parar, ele, não, Zuca, não para não. Continua, Zuca, vamos lá. Eu vou com você aqui, eu tenho daqui e você daí. Vai lá, Zuca. Resumo, eu cheguei aos 45 minutos. Por quê? Porque tinha alguém do meu lado me ajudando nos meus objetivos. Entenda bem aqui uma coisa, Deus ele quer que você sonhe. Não tenha medo de chamar alguém para poder fazer parte dos seus sonhos. Não tenha medo de fazer compromisso com ninguém. Quando você faz compromisso com alguém, você está dando a oportunidade dessa pessoa te ajudar. Está entendendo? Segunda coisa que eu vejo. Primeira coisa, chame alguém. Faça compromisso com alguém. Faça compromisso. Segunda coisa, não deixe sonhos no papel. Tome uma atitude prática hoje. Hoje mesmo. Tome uma atitude prática. Não, olha, eu quero, por exemplo, eu vou contar para vocês. Em casa, nós colocamos um dos objetivos foi ler a Bíblia toda as crianças nesse ano. Minha esposa esse ano. Fizemos os planos e não ficou, olha, a gente começa depois. Não, vamos começar agora. E vocês não vão assinar aqui um termo de responsabilidade. E eu vou pregar aqui na minha mesa, lá no meu computador de área de trabalho, para poder eu cobrar vocês disso. Automaticamente eles me cobram também, porque eles não fazem isso sozinhos. Já começamos. Um já está ali no capítulo 10 de Gênesis. Já começamos. Se você deixa as coisas simplesmente nos sonhos, um dia eu vou fazer. Meu querido, se você quer ganhar alma para o Senhor, comece hoje. Comece evangelizando hoje. Comece falando de Jesus hoje. Se você quer ter uma vida espiritual mais fervorosa, comece orando hoje. Não deixe para amanhã não. Jejua hoje. Coloque hoje as coisas em prática. Às vezes nós sonhamos tanto, mas fica apenas nos sonhos, né? Apenas no papel. Não colocamos em prática. Coloca hoje. Comece. Eu não sei quais são os seus objetivos, mas Deus quer que você faça eles. Chame alguém para poder participar com você. E comece a agir já. Terceira coisa, fique de pé. Vou encerrar aqui. Há um ano atrás eu preguei uma mensagem, pode ficar de pé. Há um ano atrás eu preguei uma mensagem lá em Faro, foi justamente nessa época. O título da mensagem que eu preguei em Faro era fazer tudo para a glória de Deus. Há um ano atrás eu preguei essa mensagem em Faro. E é com esse tema que eu quero finalizar isso. Eu vou pedir para Isabel, a Isabel tem ali, acho que tem ali a pena, tem uma pena ali com o hino. Vou pedir para que ela solte. Olha aqui para mim uma coisa. Sabe o que vai fazer dos meus sonhos grandiosos? É quando eu enxergar que eu não sou o final dos sonhos. Quando eu enxergar o Senhor
quando eu sonhar, quando eu planejar, e quando no final dos meus sonhos, dos planos, eu usar a seguinte expressão: Deus, que tudo seja feito para a tua glória. Você pode ter certeza que seus sonhos não vão fracassar. Pode ser até que não aconteça como você pensou, mas vai acontecer melhor do que isso. Porque quando você visa a glória do Senhor, Deus se responsabiliza. Quando você olha para o Senhor e fala: Pai, olha, eu vou comprar essa casa para te glorificar, Pai. As pessoas, quando olharem para mim, vão te glorificar por causa disso. Deus, eu vou estudar para te glorificar. Quando você pensar e tratar os seus planos como sendo um canal para a glorificação do nome do Senhor, oh, meu querido, é tudo diferente. É diferente. Quando eu busco a glória do Senhor, sabe o que acontece? Eu começo a experimentar o novo de Deus. Quando eu busco aquilo que Deus tem para mim, quando a glória do Senhor é o objetivo final, Deus, Ele começa a manifestar planos que eu nunca sonhei na minha vida. Por quê? Porque Ele quer glorificar o nome dEle na minha vida. E quando eu busco a glorificação, independente daquilo que eu estiver fazendo, Ele desenvolve o novo dEle na minha vida. Oh, querido, quando eu busco a glória de Deus acima de tudo, vidas são abençoadas. Quando eu busco a glória de Deus acima de tudo, aí eu posso dizer, como Salomão falou, os seus planos vão ser estabelecidos. Por quê? Porque a glória do Senhor é aquilo que nós temos que buscar. Quando os seus planos buscarem a glória do Senhor, você vai ver que vai ser diferente. Amém? Eu vou fazer diferente hoje. Eu acho que eu nunca pedi para que vocês viessem à frente, mas hoje eu vou pedir. Eu sei que vocês têm sonhos. Eu não sei quais são os sonhos de vocês, mas o Senhor, Ele sabe. Vou chamar você que você tem um sonho, realmente quer que seja real nesse ano. Vem aqui à frente, nós vamos orar. O pastor vai impor as mãos, nós vamos orar. Nós vamos colocar diante do Senhor: olha, Pai, aqui estão os meus planos. E você sabe que a sua visão é limitada, mas quando você coloca a sua visão, os seus planos na mão do Senhor, o Senhor, Ele corrige aquilo que está errado. Ele leva você pelo caminho certo. Olha, faça os seus planos, coloque no Senhor nesse momento. Olha, Pai, aqui estão os meus planos, Senhor. Julgue a minha causa. Coloca na balança, Pai. Você vai ver, meu querido, que quando nossos planos estão nas mãos do Senhor, e quando a glória dEle é o objetivo final, coisas grandiosas vão acontecer na nossa vida. Vamos orar. Oh, Pai, eu te adoro, Senhor, por tudo, Senhor. Nesse momento eu quero te glorificar, Senhor, pela oportunidade que Tu tem nos dado de sonhar, Pai. Muito obrigado pela oportunidade que Tu está nos dando de fazer planos e de colocá-los diante de Ti, Senhor. Deus querido, Tu sabe que a nossa visão é muito limitada. Nós somos muito fracos, Senhor, mas no nosso, Senhor amado, entendimento, Senhor. É por isso que nós te convidamos, ó Pai. Nos ajude a sonhar, nos ajude a desenvolver nossos planos, Senhor. Pai querido, eu te peço, Pai, que Tu venha fazer parte dos nossos planos, que nós venhamos ter o Tu, Senhor amado, como sendo o nosso sócio majoritário, Pai. Que a Tua palavra seja a final, Pai querido, que a Tua palavra, Senhor, seja soberana em cima dos nossos planos. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai querido, que nós não sejamos a finalidade máxima dos nossos sonhos, mas que nós venhamos entender, Senhor, que a glorificação do Teu nome, Pai, que a glorificação do Teu nome é aquilo que nós temos que buscar, Senhor, independente dos sonhos, independente, Senhor, dos planos, Pai querido, mas nós venhamos enxergar a Tua glória, nós venhamos enxergar, Senhor, aquilo, Senhor amado, que Tu tens para nós. Ó Pai, em nome de Jesus, capacita-nos, Senhor, dai-nos companheiros para os nossos sonhos, ajuda-nos a ter pessoas, Senhor, que venham ser bênção na nossa vida, pessoas que possam nos aconselhar, pessoas que possam nos ajudar, Senhor, seja com uma repreensão, seja com uma palavra de ânimo, seja com um conselho, Pai, mas que nós venhamos entender, Senhor, que nós precisamos de alguém, que nós venhamos entender, Senhor, que nós não somos ilha, Pai, ó Pai, em nome de Jesus, Pai querido, que nossos planos, Senhor, que os planos da igreja estejam sempre diante de Ti, Senhor, que nossos sonhos, ó Pai, sejam contemplados por Ti, Senhor, que a Tua glória
manifeste-se nos nossos planos, que tudo aquilo que viemos fazer, ó Pai, seja para a glória do Teu nome, porque eu tenho certeza, Senhor, que quando isso acontecer, nós iremos receber, nós iremos viver o novo de Deus. Eu tenho certeza, Senhor, que quando nós olhamos para Ti, Pai querido, e sonharmos contigo, nós iremos conhecer coisas que nós nunca sabíamos, coisas grandes e firmes, Senhor. Eu tenho certeza que a nossa vida vai ser instrumento para a Tua glória, e pessoas vão ser impactadas, Senhor, através das nossas vidas, Pai querido, tudo para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossa vida e os nossos planos em Tuas mãos, Senhor, que tudo aconteça para a glória e honra do Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. Amém, Jesus.